Olá, Ismael, tudo bem? Mais um episódio do nosso podcast Caminhos da Terapia. E no episódio de hoje, um tema que vem ganhando aí, digamos assim, corpo, né, nesse momento que a gente vive, que é o uso da inteligência artificial para todas as atividades do dia a dia, né, Ismael? Pois é, verdade, né, Rodrigo? A gente estamos vivendo num momento muito, como é que eu vou dizer, de algo muito novo, né? Inteligência artificial é algo bastante novo, algo que nós estamos nos adaptando, nós estamos tentando entender, né? E conhecer melhor, mas a gente já consegue perceber o quanto que a inteligência artificial é utilizada pelas pessoas, pelos nossos pacientes, né? Uhum. Para buscar na inteligência artificial respostas as mais variadas, as mais diversas, inclusive até, de certo modo, para se fazer terapia ou para se tentar fazer terapia. Isso mesmo. Acho que é um tema bem importante e pertinente. E dada a nossa condição, né? Na realidade, não se trata de tomar partido contra ou a favor da inteligência artificial, mas entender de que maneira que essa ferramenta pode nos auxiliar, mas também pode nos prejudicar. E isso é um tema muito importante para o nosso podcast Caminhos da Terapia. Só antes, gostaria de lembrar, né, quem nos assiste, para curtir, compartilhar esse conteúdo, que é sempre muito importante, né, Ismael? Isso aí, o pessoal tem que nos acompanhar, claro, né? Nos ouvir, mas é claro que nos ajuda bastante quando você curte, quando você compartilha, né? Isso nos ajuda muito aqui no nosso podcast. Eu sou o Rodrigo Dias Soller, sou psicoterapeuta, Eu sou Ismael Ferreira, eu sou psicoterapeuta, e esse é o nosso podcast. Caminhos da Terapia. Rodrigo, bom, nós estamos então iniciando mais um podcast Caminhos da Terapia, falando de um tema bem relevante, um tema bastante atual, né? Não que os outros temas não sejam, todos os temas são, mas esse eu acho que traz essa discussão do que a tecnologia foi capaz de criar e o modo como nós estamos nos relacionando com as tecnologias, né? Sobretudo com a inteligência artificial. E o que nos chama a atenção, e essa nossa ideia aqui para o nosso podcast, é que as pessoas estão se relacionando com a inteligência artificial, na verdade. Elas estão buscando na inteligência artificial explicações, estão buscando na inteligência artificial é, ideias e como é que se dá isso, né? Será Uhum. que isso é bom? Será que isso é ruim? O que é bom, o que é ruim? Bom, é um tema bastante novo. A própria inteligência artificial é uma coisa muito nova, uma ferramenta muito nova, e a gente precisa refletir um pouquinho sobre isso. Muito legal o que você está colocando, Ismael, porque nós temos aí uma condição, até acho que é importante sempre contextualizar também, né? Que há um processo de desenvolvimento tecnológico muito intenso nos últimos anos, nas últimas décadas, e a inteligência artificial é resultado desse processo. Talvez o que as pessoas não tenham notado ainda, conseguido ainda parar para pensar, exercer um processo reflexivo, é que a inteligência artificial, ela não é um milagre da ciência e da tecnologia, mas ela é uma ferramenta que sintetiza todas as buscas nos bancos de dados possíveis. E as pessoas estão utilizando a inteligência artificial como se ela tivesse uma espécie de essência, como se ela fosse uma espécie de ser vivo. E eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa parar para refletir. Quais são os usos que nós estamos fazendo dessa ferramenta? Será que nós estamos utilizando ela para auxiliar nas atividades do dia a dia? Ou será que nós estamos dando vida
forma e até conteúdo para essa inteligência artificial, Ismael. Interessante, né, Rodrigo? Tá me trazendo uma reflexão aí que me lembra os filmes, né, dos anos 80, dos anos 90, né? Um deles em especial, na medida em que tu foi falando, me lembrou aí o Exterminador do Futuro, Uhum, né? Exterminador do Futuro tinha uma coisa que era mais ou menos isso, né? uhum, No momento da humanidade, né, havia um computador com uma inteligência artificial que ele assume o controle das máquinas e aí a partir dali vira as máquinas contra os humanos, né? Como uma guerra de força de uma inteligência artificial robótica, né? Que aí você vê lá o próprio Exterminador do Futuro, né? O Arnold Schwarzenegger naquela uhum, época, enfim. Eu acho que aquele filme, ou aqueles filmes dessa época, outros também, mas me lembrou mais esse, são filmes que apontam para esse caminho, né, de uma coisa meio catastrófica, né, de que de repente a inteligência artificial se torna uma entidade, né, se uhum, torna uma coisa em si mesma. uhum, Claro que é uma visão meio que apocalíptica, uma visão meio catastrófica, mas pelo menos eu acho que lá no final dos anos 80 esse filme ele trazia, né, uma reflexão de um futuro que chegaria, né? De uma inteligência artificial que fosse capaz de se aproximar de uma inteligência humana. Né? E me parece que hoje essa inteligência artificial está conseguindo fazer isso. Claro, é como você falou, ela organiza o que tem de dados e apresenta para a gente, mas apresenta de um modo que parece alguém, uhum, né, escrevendo para a gente, que parece alguma coisa nesse sentido. Isso está fazendo com que as pessoas busquem a inteligência artificial desse modo. Eu tenho uma paciente em especial, uma adolescente, que ela conversa o tempo todo com a inteligência artificial para buscar informações, respostas sobre a vida. uhum. Muito legal, muito legal. E aí, aproveitando esse gancho dos filmes de ficção científica, também, né, correlacionando com a questão dos elementos psicológicos, a gente vive uma época em que as pessoas estão cada vez mais com esse sentimento que é o sentimento de isolamento. Acho que ali no início dos anos 2000, né, Ismael, a gente já tinha toda uma reflexão que falava que a solidão ia ser cada vez mais crescente, a experiência da solidão na sociedade do século XXI. E a inteligência artificial, ela surge como uma válvula de escape para os indivíduos lidarem com essa sensação de solidão. Então, isso vai gerando, né, todo um arcabouço pelo qual o indivíduo ele começa a se relacionar a partir de conselhos que daqui a pouco vão se transformando em procedimentos terapêuticos, que daqui a pouco vão se transformando, e isso vai gerando todo o efeito cascata da inteligência artificial. Então, é um sinal de alerta, inclusive porque pode gerar falsas sensações de apropriação da realidade, né? Então, é bem importante, né, que os pais, que as escolas, que as instituições estejam preparadas para lidar com esse problema, porque nós vamos entrar, provavelmente, nos próximos anos ou nas próximas décadas, nesse processo de indivíduos que vão ter uma distorção tão forte da realidade que podem entrar num processo disruptivo, né? Graças aos usos que se faz da inteligência artificial de forma desenfreada, né, Ismael? Então, então, Rodrigo, eu acho que é interessante, né, o que se coloca, né? Eu acho que é fundamental, talvez assim, essa nossa fala de alerta, colocou os pais, os profissionais da educação, que consigam fazer uma boa reflexão sobre esse futuro que vem aí com a inteligência artificial. Porém, Rodrigo, eu acho que isso é o nosso grito de alerta, né? É a nossa fala de que é preciso se preparar, é preciso olhar para isso, é preciso refletir com seriedade essa condição da inteligência artificial. Mas
o que eu vejo, e depois queria ouvi-lo em relação a isso, é que a inteligência artificial, ela exatamente ocupa e tem um espaço fecundo nas ausências, Uhum, né? Eu vejo cada vez mais os pais descomprometidos com a educação dos seus filhos, né? uhum, Os pais que, pela própria relação com a vida, pelos compromissos, pelo trabalho, enfim, estão deixando os seus filhos para serem educados pelos tablets, uhum, né? Pelos celulares. De certo modo, parece que já estão sendo lançados à inteligência artificial. uhum, Então, há uma condição, né, que você coloca aí da solidão, que ela já é vivida, me parece, no próprio processo de subjetivação da criança, uhum, com as tecnologias, com a inteligência artificial, né, e que os pais estão transferindo, terceirizando para a inteligência artificial, né, para as tecnologias, cada vez mais complexas, o processo de educação. Parece-me que a escola ainda é talvez um campo de resistência maior do que o campo de resistência da família, porém os professores estão adoecendo nesse processo, tentando fazer alguma coisa. É complexo o que está acontecendo. exatamente. E uma sensação que vem, eu acho que outra experiência também para a gente discutir juntos aqui no nosso podcast, Ismael, é que muitas vezes, desde que a inteligência artificial ela se popularizou, embora seja um fenômeno bem recente em termos de massa, né, de quantidade de pessoas, mas uma sensação que me chama bastante atenção é que as pessoas estão caindo também num processo de adoecimento por conta da sua ausência de produtividade. Porque é impossível, certo, Ismael? Não sei se tu concordas comigo. É impossível nós termos o mesmo tempo de resposta, agilidade que a inteligência artificial. Isso não quer dizer que está certo ou que está errado, né? Muitas vezes a inteligência artificial ela erra também. Ela passa dados que não são confiáveis, né? Mas me parece que tem crescido muito essa sensação, assim, e isso no discurso dos pacientes que chegam nos consultórios, né? Essa sensação de uma improdutividade e uma tentativa desesperada de tentar dar conta, de tentar se aproximar desse ritmo de agilidade das respostas da inteligência artificial. E isso também vai gerando uma sensação de desgaste emocional horroroso. Principalmente você trouxe aí o exemplo dos professores, eu acho que é significativo, porque o professor hoje praticamente ele é um trabalhador artesanal frente à inteligência artificial. E ele Uhum. não consegue, digamos assim, ter o mesmo tempo de resposta do que essas ferramentas. E isso tem gerado uma sensação de improdutividade, de incapacidade, uma autocrítica muito forte. E as pessoas não estão percebendo isso também. Não sei se concordas comigo, né, Ismael? Concordo, claro que sim. E eu ainda acho, Rodrigo, que a gente precisaria talvez repassar um pouco, né? Ou passar de novo, passar outra vez Uhum, pelos filósofos e sociólogos da escola de Frankfurt, né? uhum, Quando você tem alguns deles lá, Adorno, Horkheimer, enfim, é, mas principalmente Adorno, né? Que vai escrever a diferença de ética, né? Uma uhum, sociedade da técnica, e que se aperfeiçoa cada vez a parte técnica, tecnológica, e agora talvez com essa com a inteligência artificial chegue ao ápice dessa coisa técnica, né? uhum. Enxergarmos uma possibilidade do que nós somos, do que fazemos aqui, do sentido da vida, porque veja, a inteligência artificial ela vem e coloca, né, para ser buscado aquilo que a gente quer buscar. Não há um norte, uma orientação, uma crítica, Uhum. né? Eu acho que a gente vive assim um pleno desenvolvimento técnico e uma grande questão ética do nosso tempo. Muito legal, muito importante fazer essa discussão, porque realmente gera diversos impactos sobre a vida das pessoas.
E aí eu vou pegar aqui carona nos meus amigos da área do direito, né? Que falam muito da história pregressa. Nós não temos uma história pregressa de acolhimento e de conscientização do uso da internet. Então, isso já opera contra nós, certo? Uhum. Então, agora é preciso tomar muito cuidado com esse movimento. Não quer dizer que seja uma ferramenta maléfica, como a gente quer, algumas pessoas colocam, mas nós temos que entender o uso moderado dessas tecnologias, porque elas vão nos tornando cada vez mais dependentes desse processo, Ismael. Isso, exatamente. E é interessante, Rodrigo, porque, veja, é, escapa, né? Falta, claro, e falta porque não é uma questão da tecnologia, essa questão ética, né? Esse norte ético, para a gente pensar a nossa civilização, para a gente pensar, né, a nossa condição humana. Não é a inteligência artificial que nos dará isso. Ela nos Uhum, dará aquilo que a gente busca, né? Para uma reflexão crítica sobre essas questões que são importantes. Nós vivemos talvez uma crise moral sem precedente no mundo, na medida em que a gente vê, por exemplo, é, esses regimes retornarem, né, e serem de totalitarismo, de violência, né? E a gente vê isso acontecendo no mundo inteiro, né? Não é aí à toa que nós vemos, por exemplo, uma guerra, né, de Israel em relação aos palestinos, que uma guerra sem explicações, né? Ninguém concorda, mas ninguém faz nada. uhum, E você vê, por exemplo, os assentamentos de Israel se ampliando, a dominação do território. E isso foi feito assim, sem que ninguém fizesse nada, absolutamente nada em relação a isso. Ninguém se mobilizou para, no máximo, tentando colocar aqui dando, levando recursos às pessoas que sofreram com a guerra, mas veja, uhum. situações assim no mundo eu acho que evidenciam uma grande crise ética e moral, né? E a inteligência artificial ela não vai dar conta disso. Não dá para Uhum. deixar nas mãos da inteligência artificial essa questão que é nossa, né? Que é da humanidade. Por isso eu gosto muito da filosofia existencial do Sartre, que nos chama a responsabilidade para essa questão que é humana. Não está nas mãos da inteligência artificial. Eu acho que isso ainda é uma grande questão para a gente discutir. A inteligência artificial nos levará para onde? Para onde nossa falta de ética nos deixa levar. Você trouxe o exemplo da guerra, e eu acho que é sempre significativo destacar esse movimento, né? Que toda guerra ela é imoral e antiética. E a inteligência artificial tem um papel muito importante nesse processo, porque o uso que nós fazemos dela também retrata um pouco essa falta de uma consciência, essa falta de um cuidado maior com as coisas, né? De entender que às vezes existe na vida uma relação processual com as coisas, que não é no meu tempo, não é no tempo da inteligência artificial, mas tudo é resultado de um processo, tudo é resultado de uma construção. E nós precisamos trabalhar isso. Desde pequenos, nós temos que incentivar essa ideia, porque senão a gente adoece com essa coisa imediatista de que toda hora a gente está preenchendo e tu trouxe ali, Ismael, uma questão muito importante, né? Que é essa sensação de preenchimento da inteligência artificial. Porque ela preenche um imediato vazio, mas ela acaba não dando conta das outras demandas, das outras atividades, né? Isso aí. E como nós vivemos, eu acho, o grande risco que eu vejo da inteligência artificial, do modo como a gente tem conversado, Rodrigo, por conta dessa crise que eu vejo, assim, né, que é uma crise dos valores, porque veja bem, nós vivemos a fragmentação da família. Uhum, Essa instituição é uma instituição extremamente problemática, sempre foi, mas ela uhum, traz agora talvez muito mais rachaduras, né? Nós uhum, vivemos, por exemplo, é, alguns podem até não gostar, os mais radicais, mas de certo modo, um pouco do fracasso das religiões.
né? Regimes totalitários religiosos, ódio na Uhum. religião, né? Ódio entre as religiões. Uhum. Então você tem aí uma coisa muito forte que a gente precisa considerar, né? Porque caminho a religião nos levará. Então você tem o descrédito cada vez maior, por exemplo, pensando no Brasil, mas no mundo de modo geral, né, das instituições políticas, né, da figura do político como alguém que nos nortearia para algum lugar, está cada Uhum. vez mais questionável, né? E aí, claro, vem movimentos polarizados, mas a gente vive esses dilemas aí, né? Uhum. Então, num movimento como esse que a gente tem, de tantos questionamentos, né? Eu acho que a inteligência artificial ela pode ser, digamos assim, um grande problema. Não porque ela é em si, Uhum. mas ela no meio de tudo isso. Exatamente, exatamente. Então nós precisamos olhar com bastante atenção, com bastante cuidado esse ponto, né, Ismael? Eu acho que isso é o bem importante. Muito bem, Rodrigo. Acho que a gente vai precisar ainda amadurecer mais esse tema e discutir ele com mais propriedade, né? Estamos lançando aqui algumas reflexões, mas vamos precisar discutir com mais propriedade ou talvez especificar mais pontos desse tema para a gente poder trazer aí. Mas como tudo é muito novo na inteligência artificial, a gente Isso. não queria deixar de lançar algumas reflexões aqui para vocês. E vale a provocação, né? Inteligência artificial, use com moderação. É, isso aí. Muito legal, Ismael. Nos vemos no próximo episódio. Lembrando a galera para curtir, compartilhar e também propor assuntos relacionados aí à questão da terapia no século XXI. Muito bem, um grande abraço a todos, todas, e a você, meu caro Rodrigo, que sempre está aí no nosso podcast. Um abraço a todos.